Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 128, 29 de abril de 1902. Quem quer todo a Deus, deve dar tudo a Deus. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio por pouco tempo dizendo-me: minha filha, que tudo quer de Deus, quem tudo quer de Deus, deve dar-se tudo ele mesmo a Deus. Então deve dar-se tudo ele mesmo a Deus. E parou sem me dizer mais nada. Então eu ouvi perto de mim e disse: Senhor, tem compaixão de mim. Não vês como tudo está árido e seco? Parece-me que me tornei tão seca como se jamais tivesse tido nem gota de chuva. E ele: melhor assim. Você não sabe que quanto mais a lenha está seca, tanto mais fácil o fogo a devora e a converte em fogo? Basta uma única faísca para acendê-la. Mas se está cheia de humores e não bem seca, é preciso grande fogo para acendê-la e muito tempo para convertê-la em fogo. Assim na alma. Quando tudo está seco, basta uma só centelha para convertê-la todo em fogo de amor divino. E eu: Senhor, zombas de mim? Como então tudo é feio? E adicionalmente, que coisa você deve queimar se tudo estiver seco? E ele: não zombo, não. E você mesma não compreende que quando não está seco tudo na alma, o humor é a complacência, o humor é a satisfação, o humor o próprio gosto, o humor é a estima própria. Ao contrário, quando tudo está seco e a alma trabalha, estes humores não têm de onde nascer, e o fogo divino, encontrando só a alma nua, seca como foi criada por ele, sem outros humores estranhos. Sendo coisa sua, lhe resulta facilíssimo convertê-la em seu mesmo fogo divino. E depois disto, eu lhe infundindo um hábito de paz, sendo conservada esta paz pela obediência interior e custodiada pela obediência exterior, esta paz pari a todo Deus na alma, isto é, todas as obras, as virtudes, os modos do verbo humanado, de modo que se descobre nela a sua simplicidade, a humildade, a dependência da sua vida infantil, a perfeição das suas virtudes adultas, a mortificação da crucificação do seu morrer. Mas isto começa sempre, quando quem quer todo o Cristo deve dar tudo a Cristo. Capítulo 129, 16 de maio de 1902. Dois estados sublimes. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio o meu dulcíssimo Jesus, e eu, assim que o vi, apertei-o e disse-lhe: amado bem meu, desta vez te estreitarei tanto que não poderás fugir mais. Enquanto estava nisto,
Senti-me toda cheia de Deus, como se estivesse inundada, de modo que as minhas potências da alma ficaram como que encantadoras e inativas. Só contemplavam. Depois de ter estado um pouco nesta inativa, mas doce e agradável posição, meu adorável Jesus me disse: Minha filha, às vezes encho a alma tanto de mim mesmo, que a alma perdendo-se em mim fica ociosa. Outras vezes lhe deixo alguma parte vazia, e então a alma, ante minha presença, negocia admiravelmente, prorrompendo em atos de louvor, de agradecimento, de amor, de reparação e demais, de modo que enche com eles aqueles vazios que lhe deixo. No entanto, estes dois estados, ambos são sublimes e se dão reciprocamente a mão. Capítulo 130, 22 de maio de 1902. A Santíssima Virgem incita Jesus a fazer sofrer Luísa. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. E ó, quanto tive que sofrer e quantos desatinos disse. É inútil dizê-lo. Então, depois de ter me cansado muito, senti que havia uma pessoa próxima a mim, mas não lhe via o rosto. Estendi a mão para encontrá-lo e senti que sua cabeça estava apoiada sobre meu ombro, desmaiado. E vi e reconheci o meu doce Jesus. Me parecia desmaiado pelos tantos desatinos que havia dito. Por isso, assim que o vi, que voltava em si, não sei quantos outros disparates que eu queria dizer, mas Jesus disse-me: acalma-te, não queiras falar mais. Senão far-me-ás desmaiar. O teu silêncio fará-me tomar vigor e assim poderei pelo menos beijar-te, abraçar-te e fazer-te feliz. Então eu fiquei em silêncio, e nós dois nos beijamos muitas vezes. E Jesus me fazia tantas demonstrações de amor, mas não sei explicar. Depois disto me encontrei fora de mim mesma, e ia buscando ao amado de minha alma, e não o encontrando, levantei os olhos ao céu. Quem sabe, e talvez o pudesse encontrar de novo. E vi que estava a rainha mãe e Jesus Cristo virado de costas, que discutiam. E como não queria fazer caso à mãe, por isso estava virado de costas, todo cheio de furor, e parecia que da boca lhe saía o fogo da sua ira. Eu só entendi que Nosso Senhor, naquele dia, queria, com o fogo da sua ira, destruir tudo o que servia de alimento ao homem. E a Santíssima Virgem não queria. E Jesus dizia: Mas em quem hei de libertar este fogo aceso da minha ira? E a mãe dizia: Estás com quem podes desabafar, apontando para mim. Não vês que ela está sempre disposta a amar-vos, a amar-nos? Jesus, ao ouvir isto, virou-se para a mãe, como se tivessem concordado. Chamaram os anjos, dando a cada um deles uma centelha daquele fogo que saía de Jesus Cristo. E eles levaram-nas a mim, pondo-as uma na boca e as outras nas mãos, nos pés e no coração. Eu sofria, sentia-me devorar, amargar por aquele fogo, mas sentia-me resignada a suportar tudo. O bendito Jesus e a mãe eram espectadores dos meus sofrimentos, e Jesus parecia de algum modo calmo. Enquanto eu estava nisto, encontrei-me em mim mesma e estava o confessor para me chamar à obediência como o habitual. Mas em vez de me chamar à obediência, pôs a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Jesus participou-me dos seus sofrimentos. Parecia que o confessor tinha completado a obra iniciada pela Rainha Mãe. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito Jesus. Capítulo 131, 2 de junho de 1602. O trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração.
Esta manhã, depois de ter esperado muito, Jesus bendito se moveu em meu interior e vi que estava dentro de mim, abraçado, sustentado como por uma outra pessoa. Eu fiquei maravilhada ao ver isto, e Jesus me disse: Minha filha, o interior da alma é um acúmulo de paixões. E conforme a alma vai abatendo as paixões, assim toma lugar cada uma das virtudes, cortejada por graus de graça. E segundo a virtude vai se aperfeiçoando, assim a graça lhe fornece seus graus. E como meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornece os braços, o trono para poder reinar em seu coração e ter-me continuamente abraçado e cortejado, até me deleitar com ela. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta, e até enquanto a alma a sabe ter, está com ela, quando não, volta-se a mim, ou seja, de onde saiu. Por isso não se maravilhe se me viu assim em seu interior. Capítulo 132, 15 de junho de 1902. O amor não é um atributo de Deus, mas a sua própria natureza. A alma que verdadeiramente ama a Jesus não pode perder-se. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma e disse-me: Minha filha, todas as virtudes podem dizer-se que são os meus dotes e os meus atributos. Mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu, mas a minha própria natureza. Por isso, todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma a mim mesmo. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que eu temia pela insegurança da salvação, de quem de quem verdadeiramente ama a Jesus Cristo, pode estar seguro de salvar-se. Eu considero impossível que Nosso Senhor afaste de si uma alma que de todo o coração o ama. Por isso pensemos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho nossa salvação. Então perguntei ao amante Jesus se tinha dito mal, e ele acrescentou: Amada minha, com razão você disse isto, porque o amor tem isto de próprio, o formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só. Assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade. Então, como pode separar-se de mim? Muito mais que sendo minha natureza amor? Onde encontra alguma centelha de amor a natureza humana, em seguida a une ao amor eterno. Então, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Capítulo 133, 17 de junho de 1902. A mortificação produz a glória. Esta manhã, quando vi o meu amado Jesus, parecia que tinha um papel escrito na mão no qual se lia: A mortificação produz a glória. Quem quer encontrar a fonte de todos os prazeres, deve afastar-se de tudo o que possa desagradar a Deus. Dito isto, desapareceu. Capítulo 134, 29 de julho de junho, de 1902. Jesus fala da França. Esta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus, ouvi-o dizer, sem saber por quê: pobre França, ensoberbeceste-te e quebraste-te e destroçaste as leis mais sagradas, desconhecendo-me como teu Deus, e te converteste exemplo às outras nações para atraí-las ao mal. E teu exemplo tem tanta força que as outras nações estão por arruinar-se, mas deves saber que em castigo serás conquistada. Depois disto, retirou-se em meu interior,
Eu ouvia que buscava ajuda, piedade, compaixão e tantas penas suas. Era tão triste ouvir que Jesus abençoado queria a ajuda de suas criaturas. Capítulo 135. 1º de julho de 1902. As verdadeiras vítimas devem expor-se às penas de Jesus. Maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, ajoelhada sobre um altar junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, veio Jesus Cristo sobre este altar e disse: As verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida, devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isto, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os 3 a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda a parte. A qualquer custo, teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-lo, mas não sei quem me impediu, dizendo: Tudo que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadir o Vaticano e apropriar-se dele. E se você quer substituir-se a estes transtornos, quer subtrair-se de estes transtornos, os homens e os demônios tomarão força e farão sair estes espinhos que estriparem a Igreja acerbadamente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos uns e os outros. Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que passei e sofri? Acreditava que não devia sair já do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite, a proteção divina me libertou. Capítulo 136. 3 de julho de 1902. Jesus fala-lhe da sua vida eucarística. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e não encontrando meu adorável Jesus, fui tocar a uma custódia para que ele me abrisse. E não me abrindo, tornando-me atrevida, eu mesma a abri e encontrei a mim mesma sozinha e meu único bem. Quem pode dizer minha alegria? Fiquei como estática ao ver sua beleza indescritível. E Jesus, ao ver-me, lançou-se nos meus braços e disse-me: Minha filha, cada período da minha vida deve receber do homem distintos e especiais atos e graus de imitação, de amor, de reparação e mais. Mas o período da minha vida eucarística não é toda a vida de escondimento, de transformação e de contínua consumação. Tanto que posso dizer que meu amor, depois que chegou ao excesso e mesmo ter se consumado, não pôde encontrar em minha infinita sabedoria outros sinais externos de demonstração de amor para o homem. E como assim, como a encarnação, a vida, a paixão e a morte de cruz obtém amor, louvor, agradecimento, imitação, assim a vida sacramental obtém do homem um amor estático, amor de dispersão em mim, amor de perfeita consumação. E consolando-se a alma na minha própria vida sacramental, pode dizer que faz diante da divindade os mesmos ofícios que continuamente estou fazendo eu diante de Deus por amor dos homens. E esta consumação fará com que a alma desemboque a vida eterna. Capítulo 137. 7 de julho de 1902. A humilhação com Cristo faz começar a exaltação com Cristo.
Esta manhã, não vindo o bendito Jesus, sentia-me toda confusa e humilhada, depois de ter esperado muito. Fez-se ver-me dizendo: Luísa, humilhada sempre com Cristo. E eu, agradando-me e desejando ser com Cristo humilhada, disse: Sempre, ó Senhor. E ele continuou: E o sempre da humilhação com Cristo fará começar o sempre da exaltação com Cristo. Assim compreendia que por quantas humilhações sofre a alma com Cristo e por amor de Cristo, e se estas são contínuas, o Senhor outras tantas vezes a exaltará, e essa exaltação a fará continuamente ante toda a corte celestial, diante dos homens e até diante dos mesmos demônios. Capítulo 138, 28 de julho de 1902. Efeitos da oração contínua. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma. E encontrei o meu adorável Jesus, que, não querendo deixar-me ver os males do mundo, me disse: Minha filha, retira-te. Não queiras ver os males gravíssimos que há no mundo. E ao dizer isto, me retirou ele mesmo, e ao me conduzir, disse: O que te recomendo é o espírito de contínua oração, este buscar sempre a alma e conversar comigo, seja com o coração, seja com a mente, seja com a boca, e até com a simples intenção. A faz tão bela a minha vista, que as notas de seu coração harmonizam com as notas do meu coração. E eu sinto-me tão atraído para conversar com esta alma, que não só lhe manifesto as obras ad extra da minha humanidade, mas vou-lhe manifestando algumas coisas das obras ad intra, que a divindade fazia na minha humanidade. E não só isto, senão que é tanta a beleza que faz adquirir o espírito de contínua oração, que o demônio é atingido como por um raio e fica frustrado nas insídias com as quais tenta prejudicar esta alma. Dito isto, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 139. 31 de julho de 1902. A verdadeira caridade deve ser desinteressada. Encontrando-me em meu estado habitual, algumas vezes vi meu adorável Jesus, mas sempre em silêncio. Eu me sentia toda confusa e não me atrevia a perguntar-lhe nada, mas parecia que queria me dizer alguma coisa que faria seu sagrado coração. Finalmente, a última vez que veio, me disse: Minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada, por parte de quem a faz e por parte de quem a recebe. E se existe o interesse, essa lama produz uma fumaça que cega a mente e impede receber a influência e os efeitos da caridade divina. Eis porque, em tantas obras, até santas que se fazem, tantos cuidados caritativos que se realizam, se sente como um vazio e não recebem o fruto da caridade que fazem. Capítulo 140, 2 de agosto de 1902. Jesus, em todo o curso de sua vida, reparava por todos em geral, e por cada um em particular. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois de me ter feito esperar muito, de improviso veio expandindo raios de luz, e eu fiquei investida por aquela luz, e não sei como me encontrei dentro de Jesus Cristo. Quem pode dizer quantas coisas compreendia dentro daquela humanidade santíssima? Só sei dizer que a divindade dirigia em tudo para a humanidade, e como a divindade, em um mesmo instante, pode fazer tantos atos quantos cada um de nós pode fazer em todo o período da vida, e quantos mais queira fazer. Então, sendo que na humanidade de Jesus Cristo opera a divindade, compreendia com clareza que Jesus bendito, em todo o curso da vida, refazia por todos em geral, e por cada um em particular, tudo o que cada um está obrigado a fazer a Deus. De modo que adorava a Deus por cada um e em particular. Agradecia, reparava, glorificava por cada um, elogiava, sofria, rogava por cada um.
Então compreendia que tudo o que cada um deve fazer já foi feito primeiro no coração de Jesus Cristo. Capítulo 141. 10 de agosto de 1902. Privações, lamentos e necessidade dos castigos. Encontrando-me extremamente aflita pela perda de meu sumo bem, meu pobre coração é dilacerado continuamente e sofre uma morte contínua. Agora, vindo o confessor, estava lhe dizendo meu pobre estado, e ele começou a chamá-lo e a pôr intenção, mas que minha mente ficava suspensa. Por uns instantes, via como um relâmpago e fugia e voltava em mim mesma sem vê-lo. Oh, Deus, que pena! São penas que nem sequer se podem explicar. Então, depois de ter esperado muito, finalmente veio, e ao me queixar com ele, me disse: minha filha, se não soubesses a causa da minha ausência, terias talvez alguma razão para lamentar-te. Mas sabendo que não venho porque quero castigar o mundo, injustamente te lamentas. E eu: o que o mundo tem a ver comigo? E ele: sim, tem que ver. Porque ao vires tu me dizes: Senhor, quero dar-te satisfação por eles, quero sofrer por eles. E eu, sendo justo, não posso receber de um e de outro a satisfação de uma dívida. E querendo tomar de ti a satisfação, o mundo não faria outra coisa que se ensoberbecer sempre mais. Enquanto nestes tempos de rebelião são tão necessários os castigos, e se não faço isto, se tornarão tão densas as trevas, que todos ficarão cegos. Enquanto dizia isso, encontrei-me fora de mim mesma, e via a terra toda cheia de trevas, apenas alguma estela de luz. Que será do pobre mundo? Dão muito que pensar as coisas tristíssimas que acontecerão. Capítulo 142. 3 de setembro de 1902. Diz Jesus: tudo o que mereci na minha vida, cedi-o a todas as criaturas, e de modo especial a superabundante a quem é vítima por amor meu. Esta manhã, me encontrando em meu habitual estado, senti que me via um mal natural, tão forte que me sentia morrer. Então, temendo que pudesse passar do tempo para a eternidade, e muito mais temia porque o bendito Jesus apenas vem, e ao mais como sombra, porque se viesse segundo o seu costume, eu não temeria para nada. Então, para fazer que me encontrasse em bom momento, rogava ao Senhor que me cedesse o exercício de sua santa mente para satisfazer pelos males que tenha podido fazer com os meus pensamentos, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, seu coração e todo o seu corpo santo para satisfazer por todos os males que tenha podido cometer, e por todo o bem que devia fazer e não fiz. Enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio vestido de festa, em ato de me receber em seus braços e me disse: minha filha, tudo o que mereci, cedi-o a todas as criaturas, e de modo especial, a superabundante a quem é vítima por amor meu. Então tudo o que queiras te entrego não só a ti, senão a quem tu queiras. E eu, lembrando-me do confessor, disse-lhe: Senhor, se me levares, peço-te que contentes o Pai. E ele: é certo que alguma recompensa recebeu graças à caridade que te tem e como ele cooperou, vindo tu a mim no ambiente da eternidade. Outra recompensa lhe darei. O mal aumentava sempre mais, mas me sentia feliz me encontrando no porto da eternidade. Enquanto estava nisto, o confessor veio e chamou-me à obediência. Eu teria querido calar tudo, mas ele me obrigou a dizer tudo, e saiu com o habitual estribilho de que não devo morrer por obediência. Apesar de tudo isso, o mal não cessava.